Como é a sensação de improvisar sob o efeito da ayahuasca? Eu tive essa experiência alguns anos atrás e hoje eu vou contar tudo aqui pra vocês. E de lambuja a gente também vai aprender bastante sobre as muitas faces da improvisação musical. Lembrando que isso aqui não é uma apologia ao uso de substâncias psicoativas, é só um relato pessoal que vai permitir a gente aprender a relação entre estados alterados de consciência e improvisação musical. Olá, eu sou Serafim, compositor, professor e mestre em musicologia, e já faz muitos anos que eu improviso música com o objetivo explícito de chegar num estado alterado de consciência que eu conheço como estado de fluxo ou um fluxo musical. Só o prazer de estar nesse estado já era o objetivo em si mesmo para mim. Só que eu nunca pensei que esse estado de prazer pudesse ser útil para alguma outra coisa. Até que eu tomei a ayahuasca e improvisei. O tempo aqui é muito curto, então eu vou assumir que você tem alguma noção do que significa substâncias psicoativas ou enteógenos, e pelo menos já ouviu falar que a ayahuasca em específico tem alguma relação com alguns povos indígenas, e isso há centenas de anos. Ok, era 2018 em Florianópolis e eu tava como sempre na Tocata, que é esse grande evento de improvisação coletiva aberto para músicos e para não músicos, e onde costumava acontecer uma espécie de, bom, eu só posso chamar isso de um êxtase musical coletivo, onde várias pessoas improvisando livremente chegavam num estado assim bastante eufórico, onde a música soava bastante bem. Entre aquelas pessoas que já faziam a tocata há muitos anos, tinha um núcleo de ayahuasqueiros ali, e de vez em quando nas tocatas eles conversavam entre si sobre a ayahuasca e às vezes sobre a possibilidade de fazer um ritual privado do grupo deles. A ideia era criar um contexto para beber a ayahuasca e sentir os seus efeitos, mas entre músicos e entre pessoas que conseguiam tocar e especialmente improvisar. Seria uma cerimônia ou ritual para poucas pessoas e fora do circuito oficial do Santo Daime, assim como fora do circuito ayahuasqueiro, do neo-xamanismo, que é uma coisa, um fenômeno bastante presente hoje, inclusive nas grandes cidades. Minha primeira vez com ayahuasca foi por causa de um desses rituais na casa de um amigo da tocata que morava no bairro Rio Vermelho, que inclusive tinha uma casa incrível aos pés do morro e quase dentro da floresta. Nessa primeira experiência até eu fiz pouca música, mas eu só queria que vocês soubessem que na experiência que eu vou contar aqui, eu já tinha uma certa noção do que era ayahuasca e dos seus efeitos, ok? No dia fatídico da experiência, estávamos eu, a minha ex-namorada, dois ayahuasqueiros da tocata e mais uma pessoa que eu conheci no dia lá na casa do anfitrião, no Rio Vermelho. De instrumento tinha um charango andino, acho que uns 3 violões, chocalhos e um pequeno djembe, se eu não me engano. A gente se encontrou na casa dele, pegou os instrumentos e saiu pro quintal nos fundos, se embrenhando assim no meio do mato, tropeçando nas raízes, ficando cada vez mais escuro, até que a gente chega na clareira onde ele costuma fazer os rituais, e já tinha ali preparado uma fogueira que foi imediatamente acesa. Com bastante seriedade e respeito, o anfitrião fez uma prece, uma mentalização, disse algumas palavras e já imediatamente a gente se sentou em círculo e ele ofereceu uma dose de ayahuasca num copo cerimonial para cada uma das pessoas. Então todo mundo tomou. E eu tomei também. O anfitrião pegou o charango, começou a tocar e a cantar alguma coisa que eu percebi que era improvisada. Ele já me conhecia bem das tocatas e acho que ele esperava que eu cantasse também e começasse a improvisar, e foi exatamente isso que eu fiz. Comecei a pegar meu violão, tocar alguma coisa, perceber qual era o tom, o acorde que ele estava tocando, e aos poucos eu fui cantando junto com ele. Pouquinho em pouquinho todo mundo começou a mexer no instrumento e aos poucos a coisa foi se transformando em uma tocata, ou seja, uma sessão de improvisação coletiva. E como sempre, o começo é difícil, gente. O começo era duro. Eu cantava mais porque eu tinha que cantar, porque eu me sentia um pouco desconfortável pelo fato de eu ter ingerido essa substância e eu já tá sentindo o início dos efeitos da ayahuasca, que é uma coisa que eu tenho que confessar pra vocês que me deixa muito ansioso. Mas esse é um dos pontos mais importantes desse relato. Eu sabia que pra mim fazer música, tá engajado na atividade de fazer música, especialmente improvisar, era uma coisa, era um ansiolítico, assim, ele tirava um pouco a ansiedade dessa situação que pra mim era tensa. É aquela coisa, começa e é um pouco constrangedor às vezes tocar e você realmente não sente muito a verdade daquilo que tá fazendo,
mas você tem que continuar tocando. Porque se alguma coisa vai acontecer, se você vai entrar em fluxo, é só porque você continuou tocando e ultrapassou esse momento. E foi isso que eu fiz, foi isso que todo mundo fez, e nesse momento o efeito começou a se expressar de uma maneira muito manifesta. Eu comecei a ter certas visualizações de figuras geométricas, de padrões geométricos, de cores, de sentir aquela coisa, como é que eu posso explicar isso? É como se fosse uma acidez estomacal junto com ansiedade e a sensação indescritível de que tava todo mundo lentamente subindo para uma outra dimensão. A diferença é que pra mim, quando veio esse efeito, ele chegou no seu auge, eu também tava no auge da minha capacidade de improvisação. Ou seja, eu entrei naquilo que a gente chama aqui nesse canal de estado de fluxo ou fluxo musical. E aí o estado de fluxo da improvisação, que já é um estado alterado, um tipo de estado alterado, começou a interagir com o estado alterado promovido pela substância ayahuasca. E agora começam coisas que pra mim é muito difícil de explicar mesmo com palavras, mas a sensação que eu tinha, pessoalmente, a minha relação com a música mudou. Era realmente como se eu conhecesse profundamente algum tipo de mistério e a música funcionava como magia. Tipo assim, o que eu pensava na improvisação, eu imaginava e aquilo acontecia de imediato, não tinha filtro, não tinha espera e não tinha hesitação nenhuma. Pensa, imagina, já sai. Imagina, já sai. Eu tinha uma segurança infinita na música que eu dificilmente tenho, e a ayahuasca me fez sentir isso. Só que ao mesmo tempo eu comecei a sentir algo mais espiritual, digamos assim. Eu comecei a sentir a presença de entidades ali ao redor junto com a gente, principalmente na floresta, no escuro, na verdade, e eram entidades indígenas. Eu não vou entrar muito a fundo o que isso significa do ponto de vista metafísico da realidade, ou seja, é real, não importa. Essa foi a minha experiência. Haviam entidades com a gente ali. Eu também comecei a sentir que, na verdade, eu era uma dessas entidades, ou eu fui uma delas há tempos imemoriais. Tinha toda uma vibe de algo extremamente antigo, extremamente arcaico, nessa sensação do que eu era naquele momento. É como se havia um outro grupo de pessoas que estava fazendo a tocata, que estava fazendo o ritual ayahuasqueiro naquela floresta e a gente meio que sintonizou ali e entrou na vibe deles, por assim dizer. Totalmente diferente do início, não tinha constrangimento nenhum. Mas não é só isso. Eu ouvia a música e sentia uma emoção profunda. Eu sentia assim uma verdade muito profunda na música e era música muito simples. Na verdade, esse também não é o vídeo para entrar em detalhes técnicos musicais, mas só para vocês terem uma ideia, a maioria das coisas que a gente improvisa nesses contextos é de natureza modal e não tonal. Isso basicamente quer dizer que a gente não tinha sequências de acordes que ficava tocando dessa forma. E canções com letras e nada disso. Como é tradicional na tocata, a gente fazia muita improvisação modal. Aqui é um acorde só, basicamente. E usava isso como base para cantarolar e improvisar. Agora, eu não lembro mesmo do que eu tava tocando na hora, o que as pessoas estavam tocando. O que me vem de memória é só a sensação geral, mas eu tenho certeza que era algo simples e modal, que soavam com uma corda solta direto, algo assim, e algumas coisas tipo... Eu sempre com uma corda lá aqui solta, bem modal e com bastante cantoria. Tanto faz. Por aí. E esse período deve ter durado uns 20, 30 minutos. E enfim, ele passou. Ainda tinha mais umas 2, 3 horas de experiência, mas durante bastante tempo eu estava mais melancólico, mais cansado e perdi um pouco essa conexão. Então a experiência que eu falo aqui é desses 20, 30 minutos em que eu... Uau, o que está acontecendo aqui? Mas enquanto durou, a improvisação musical é que foi o meu guia na experiência da ayahuasca e ela tornou, pelo menos para mim, pelo menos para o meu tipo de personalidade, uma experiência muito mais fácil de navegar. Mas qual é a relação então entre improvisação musical e a ayahuasca, ou melhor, entre o estado de fluxo musical da improvisação e o estado da ayahuasca?
Naquele ritual eu aprendi coisas que mudaram a minha percepção sobre isso. Quando eu estava improvisando na força da ayahuasca, eu percebi tanto semelhanças quanto diferenças profundas em relação ao modo como eu geralmente costumo improvisar quando eu estou completamente sóbrio, quando o estado alterado é exclusivamente musical. Como a gente já falou em outros vídeos sobre isso, o estado de fluxo gera uma sensação de automatismo. O que isso quer dizer? Que parece que a sua mão está se movendo sozinha, parece que as coisas estão fluindo e que não tem nenhum filtro. Só que, gente, aqui não era metáfora nem nada. A mão realmente se movia sozinha. Então a sensação de automatismo que já faz parte desse fluxo, ela com a ayahuasca junto, meio que fez assim... Tudo era, de certo modo, automático, mas não quer dizer que eu não estava participando da improvisação. A minha relação com o tempo também ficou bastante diferente, porque enquanto que no estado de fluxo a gente realmente está conectado com o instante presente, sentindo ali as notas fluírem na hora. Aqui eu senti até que eu consegui antecipar quase que um segundo inteiro de música. Só na minha imaginação. Então era muito mental, era muito introspectivo, muito subjetivo, ao mesmo tempo muito objetivo, porque eu só imaginava e saía. A sensação era tão forte e marcante que era como se a música estivesse sendo ditada para mim por aquelas entidades indígenas da floresta que eu estava mencionando antes. E daí eu ficava numa espécie de semi-passividade, em que eu sentia que eu mesmo era a fonte da música e ao mesmo tempo era como se eu estivesse relaxando e assistindo aquilo acontecer por si só, me colocando para trás. O ponto central de toda a experiência é que teve uma sinergia entre duas tecnologias diferentes do êxtase. Eu chamo de tecnologia sim, porque você usa a improvisação e você utiliza da ayahuasca para chegar num certo estado de êxtase, por assim dizer, que nada mais é do que o estado alterado de consciência, ou o estado de fluxo. É um estado que não é ordinário. A improvisação funciona como uma tecnologia que serve para muitos usos, inclusive só para entreter o pessoal, ou para o músico se entreter, mas que também pode ser usada para almejar e chegar nesse estado de fluxo. Inclusive a gente já falou aqui nesse vídeo sobre improvisação enquanto uma tecnologia, dá uma olhada lá. O estado de fluxo pode acontecer com qualquer atividade, não é só improvisação não, e sempre que ele acontece, ele altera as sensações de temporalidade e a maneira como você sente o seu próprio ego. Mas esse é o ponto, não é só o fluxo que faz isso. Muitos estados alterados de consciência fazem isso, como é o caso do estado da ayahuasca. Nesse sentido é tudo muito parecido. Ambas, a improvisação e a ayahuasca, são tecnologias do êxtase, mas tem algumas diferenças também muito importantes. Na verdade, improviso e ayahuasca estão em categorias de coisas completamente diferentes. Improviso é uma atividade que você realiza. Então, na medida em que o improviso gera um estado de fluxo, ele faz isso internamente, quer dizer, usando o potencial do seu próprio corpo. Enquanto que a ayahuasca, ela é uma substância externa, ela é física e materialmente externa e você precisa ingerir ela, então ela produz o seu efeito enquanto ela está na sua corrente sanguínea. Tanto a improvisação quanto a ayahuasca produzem alterações porque produzem alterações físicas no cérebro. Os neurotransmissores nas sinapses ali entre um neurônio e outro, um neurônio se comunicando com o outro, são diferentes. Ou muda a quantidade, ou muda o tipo de neurotransmissor. Esse é o fundamento do porquê que você tem uma experiência realmente diferente. Mas eu não vou negar que a experiência da ayahuasca, ela é mais profunda, tem mais faces. É interessante lembrar também que tanto a música, daí não tô falando de improvisação só, mas a música como um todo e substâncias enteógenas, psicotrópicas têm uma conexão profunda com a religiosidade humana, especialmente naquilo que em geral se chama de xamanismo, e que isso pode talvez fazer parte da nossa humanidade desde o Paleolítico. É verdade que a ayahuasca produziu em mim um estado assim, muito, muito forte, talvez mais forte que o fluxo, mas o que isso quer dizer? Eu poderia estar fazendo qualquer coisa, eu poderia estar deitado, chorando, num estado de meditação, caminhando pela floresta, talvez eu podia estar totalmente distraído com a quantidade assim muito grande de informação estética, visual que eu estava tendo, mas não, eu estava fazendo uma atividade e não era qualquer atividade, era musical, e não era qualquer atividade musical, era improvisacional. Essa atividade específica alterou todo o resto da experiência da ayahuasca.
E aqui é importante sim falar da improvisação, porque pra mim, pelo menos, seria muito pior se eu estivesse simplesmente tocando uma música que já existe ou um hino, talvez até do Daime. Pra mim é muito importante que eu possa criar de forma bastante livre. Então eu tô desconectado com o repertório da tradição. Eu tô numa certa tradição, porque eu tô usando música e tô consumindo uma substância enteógena, mas ao mesmo tempo eu tô fora de qualquer tradição, porque eu tô literalmente inventando qualquer coisa e vale tudo mesmo. Eu acrescentei essa técnica e essa tecnologia de improvisar dessa forma na ayahuasca e assim eu direcionei toda a experiência. Na verdade, todos nós que estávamos ali improvisando direcionamos e moldamos a experiência. Por que isso é importante? Você já deve ter ouvido falar da bad, né? Quando você consome esse tipo de substância, é muito fácil se perder. É fácil cair em infernos mentais, infernos astrais, e é uma dimensão bastante complexa. Então qualquer coisa que te dê uma âncora, e é isso que a improvisação está funcionando aqui, ela está ancorando a experiência. Qualquer coisa que faça isso vai te ajudar muito a ultrapassar essa experiência sem muitos traumas. A sua mente não fica boiando, você tem algo que você tem que fazer, porque a música, ela exige da gente que a gente não pare de fazer música. Você começa uma frase e tem que continuar aquela frase, e cada vez que você canta aquilo sugere mais coisas para você cantar. Então tem algo na improvisação que é assim, você tem que tocar e não pode parar. E de alguma maneira isso ajuda demais numa experiência como a da ayahuasca. Outras pessoas podem ter outras opiniões e fazer isso das mais variadas formas. Mas para mim, realmente, a improvisação ela ajuda a organizar aquilo que de outra forma talvez fosse violento e desorganizado. Esse foi um relato muito pessoal de tudo que eu aprendi entre psicotrópicos e improvisação musical naquela experiência lá. Novamente, eu não sugiro de modo algum que você faça nada dessas coisas que eu tô falando aqui nesse vídeo. Mas, se parte da comunidade já tem acesso a essas informações, eu gostaria de dizer aqui, deixar bem claro, essa é a minha opinião pessoal e que eu preciso ouvir a opinião pessoal de vocês, caso vocês tenham alguma experiência ou conhecimento sobre isso, para que a gente troque, faça aqui na seção de comentários um grande fórum para explorar o que é que a improvisação tem a ver, ou a música talvez em geral, se você quiser, com a ayahuasca e com talvez outras substâncias enteógenas. O que fica então desse vídeo todo para você é uma hipótese minha, e a hipótese é a seguinte: o improviso permite um estado alterado. Esse estado de fluxo interage com o estado promovido pela ayahuasca, e essa interação pode ser resumida assim: a improvisação se torna uma bússola e também um barco que te permite navegar os mares da ayahuasca com mais sentido de direção e com maior ordem. É isso, pessoal. Compartilhem suas ideias. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Se inscrevam no Fluxo Musical. E é isso aí. Serafim saindo fora. Eu não sei como eu faço isso.